Olha, nessa história que você está me contando, tem muita divergência aí. Quando contamos a alguém alguma história e essa outra pessoa escuta atentamente, quando repetimos alguns detalhes e esses detalhes já não batem mais como da primeira vez, isso chama-se divergência. A Bíblia, segundo a fé dos cristãos, é um livro irretocável, perfeito, sem nenhuma divergência. Será mesmo? Será que dentro dessa coletânea de livros, pois este é o significado da palavra Bíblia, uma coleção de livros, será que aqui dentro contém a verdadeira verdade? E essa coletânea de livros, que segundo a fé dos cristãos, foi inspirada por Deus, escrita por homens, mas inspirada por Deus, deveria ela conter alguma divergência em suas informações? Vamos tomar, por exemplo, o Novo Testamento, a segunda metade dessa saga inspirada por Deus. Primeiro, o que seria o Novo Testamento? Eu sei que muita gente que me acompanha, até mesmo os cristãos, realmente nunca leram a Bíblia. Mas vamos lá. O Novo Testamento é a outra metade da Bíblia, escrita 400 anos depois da primeira metade, por assim dizer. E se vocês encontrarem aqui a separação da Bíblia, vocês vão ver que do Velho Testamento, que tem mais volume, para o Novo, vocês vão encontrar aqui, em algumas Bíblias, uma página em branco. Olha só, tá vendo? Um livro sagrado com uma página em branco. Por quê? Tem uma explicação. Essa página em branco significa que Deus ficou sem se manifestar para as pessoas que escreviam durante 400 anos sem contato com Deus. É isso que significa essa página em branco da Bíblia. As férias de Deus. Então, se você quer saber da história de Jesus Cristo, você, na Bíblia, vai procurar essa história no Novo Testamento. Porque no Antigo não consta Jesus Cristo. A história dele, a saga de Jesus, está do Novo Testamento para diante, ok? Agora um detalhe. Essa história de Jesus, maravilhosa, criativa, emocionante, inspiradora, ela é contada 4 vezes repetidas, por 4 pontos de vista diferentes. O ponto de vista de 4 pessoas diferentes sobre o mesmo assunto, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, o Cristo. E essas 4 histórias repetidas do mesmo assunto está aqui no Novo Testamento. Chama-se Evangelhos. O Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 histórias, 4 livros que contam a mesma história. Então essa grossura aqui, esse volume aqui, dessa parte da Bíblia, é a mesma história repetida. Um tanto, a história de Jesus, a história de Jesus, a história de Jesus e a história de Jesus de novo. 4 vezes repetidas por 4 visões diferentes. Tempos diferentes também. 4 visões diferentes, de 4 pessoas diferentes, de 4 épocas diferentes, mas inspiradas por um só Deus. Bom, como vocês devem saber por alto, Jesus ressuscitou. E muitos o viram, testemunhas o viram. Mas como foi essa história contada realmente no Evangelho? O primeiro Evangelho na Bíblia, o Evangelho de Mateus. Bom, então vamos lá. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, no primeiro dia da ressurreição de Jesus, ocorre a seguinte cena. Era madrugada de sábado para domingo, o primeiro dia da semana. Maria Madalena e a outra Maria foram até o sepulcro onde o corpo de Jesus estava para ungí-lo, que era costume daquele povo. Ao chegarem lá, Maria Madalena e a outra Maria viram uma pedra gigante cobrindo a caverna do sepulcro. Só que aí acontece uma coisa incrível. Há um terremoto e um anjo desce do céu e remove a pedra gigante do sepulcro e depois senta sobre a pedra.
e fala para Maria Madalena e a outra Maria: podem ir, quem vocês procuram está vivo, vão e avisem que ele ressuscitou. Só que haviam 2 guardas que estavam vigiando esse sepulcro para que não houvesse peregrinação ao redor. Esses 2 guardas viram a cena do anjo descendo do céu e com a espada, alguma coisa assim que a Bíblia não relata, movendo a pedra. Eles ficaram com medo e se picaram, partiram a 1000. Agora eu vou contar essa mesma história, só que do ponto de vista de outro evangelho, o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram as 3 ver o sepulcro onde estava o corpo de Jesus, para ungí-lo, pois esse era o costume daquele povo. Lá no meio do caminho, elas lembraram: poxa, tem uma pedra cobrindo o sepulcro, como é que a gente vai fazer para remover aquela pedra? Quando chegaram lá, a pedra já estava removida. E elas viram um cara dentro da caverna dizendo, um cara de vestido branco, dizendo: vão, quem vocês procuram já ressuscitou. Agora vamos ver o que o Evangelho de Lucas tem a dizer sobre esse mesmo evento, sobre essa mesma história, nessa mesma situação. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Era madrugada de sábado para domingo, e elas foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Lá chegaram e o sepulcro já estava aberto, a pedra já tinha sido removida, e elas viram 2 caras de vestido branco dizendo: vão, podem ir. Quem vocês procuram já ressuscitou. E eram essas pessoas que estavam lá. Agora eu tenho que ler a cola, que é tanta gente. Bom, lá estava Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras Marias que estavam lá também. Vamos ver agora como o Evangelho de João conta essa mesma história sob o seu ponto de vista. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. Maria Madalena foi sozinha ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Lá chegando, ela viu a caverna vazia, não tinha pedra bloqueando, nem corpo dentro do sepulcro. Maria viu aquilo e saiu correndo. Foi avisar a Simão Pedro e a outro discípulo o que tinha acontecido. E aí eles foram correndo lá para o sepulcro ver o que aconteceu e confirmaram realmente que não tinha mais corpo lá. Só que Maria Madalena ficou ali perto das imediações da caverna. De repente, aparece um cara que pergunta a Maria por que ela estava chorando. E ela disse: eu estou chorando porque pegaram o corpo do meu Senhor e eu não sei para onde levaram. Só que essa pessoa que perguntou a ela isso era o próprio Jesus ressuscitado, que ela não reconheceu. Teria Jesus feito uma plástica? Que estranho. Eu não sei, só sei que foi assim. Como vocês puderam notar, a mesma história sobre a ressurreição de Jesus é contada de formas diferentes de tal maneira que às vezes Maria Madalena estava sozinha, depois ela estava com outra Maria, depois ela estava com Maria, mãe de Tiago, depois com Salomé, depois com Joana, e você não sabe, uma hora era um anjo, depois eram 2, depois elas viram o anjo remover a pedra, depois chegaram, a pedra já estava removida, e não dá para chegar a um consenso do que realmente aconteceu. Eu só sei que foi assim. Fosse eu um diretor de cinema e fizesse um filme sobre a ressurreição de Jesus, qual dessas 4 versões eu usaria? A versão de Mateus, Marcos, Lucas ou João? E mais, este filme deveria conter a referência bibliográfica de onde eu estou colhendo a informação, baseado no Evangelho de Mateus, por exemplo?
para que alguém pudesse julgar a minha obra, analisando se eu estou sendo fidedigno à obra literária original? Quando eu encontro algum pastor evangélico, eu costumo perguntar a ele qual das 4 versões dos evangelhos ele mais se identifica, qual narrativa ele se emociona mais ao ler. Então, eles costumam ficar em silêncio, pensam um pouco e respondem: eu gosto de todas, que todas são boas. Todos respondem da mesma forma. Só que essa resposta não é automática, ela é meio sem convicção, como se ninguém tivesse perguntado, nunca tivesse perguntado isso a eles. E eu respondo: ok. Pois é, minha gente, vocês sabiam disso? Já viram esses detalhes em algum filme? Já viram em alguma encenação? Já ouviram isso de algum pastor? Não sei, só sei que foi assim. Ah, rapaz, eu já ia me esquecendo. Tem um detalhe que eu já ia me esquecendo. Sabe quando eu contei sobre o Evangelho de Mateus? Aqueles 2 guardas que estavam vigiando o sepulcro quando o anjo chegou e eles se picaram? Bom, eu vou te contar agora uma cena pós-crédito que só existe no Evangelho de Mateus. Bom, aconteceu o seguinte: os soldados chegaram aos líderes religiosos e aos príncipes da época, tremendo igual a vara verde, com medo, com falta de ar e tudo mais, e disseram: a gente viu um anjo, abriu o sepulcro, moveu a pedra, uma espada, asas. Então os sacerdotes sugeriram para que eles calassem a boca. Pegou o dinheiro, deram a estes soldados para ficarem calados e disserem, quando perguntarem a eles sobre o assunto, que sequestraram o corpo de Jesus. E por esse motivo, os judeus não acreditam em Jesus até os dias de hoje. Livro de Mateus, capítulo 28, versículo 11. O título: A Mentira dos Judeus. Pois é, minha gente, vocês sabiam disso? Já viram esses detalhes em algum filme? Já viram em alguma encenação? Já ouviram isso de algum pastor? Um capítulozinho, um versículozinho reservado sobre uma conspiração do porquê os judeus não creem em Jesus Cristo. E esse detalhe você só encontra em um evangelho, o Evangelho de Mateus. Pois é, a Bíblia, um livro inspirado por Deus. Alguns livros mais inspirados que outros. Ateu à toa, ateu dispor.